Olá, boa tarde para você que nos acompanha. A partir de agora, a edição regional do Bahia Meio-Dia, começando com essa imagem panorâmica de Barreiras. Muitas nuvens no céu nesse início de tarde, mas mesmo assim continua com temperaturas altas e baixa umidade relativa do ar, está deixando complicações respiratórias para muitas pessoas. Vamos mudar? Vamos para outro ponto para ver como que está agora, neste momento, a previsão e o céu da região oeste. Aí você vê imagens de Correntina também com muitas nuvens. Um dos locais mais visitados na cidade, que fica bem no centro da cidade e que fica aí, neste momento, com 31 graus, fica aí no Ranchão, como é conhecido esse ponto turístico. Para você, uma boa tarde. Bahia Meio-Dia está só começando, 12 horas 31 minutos agora. E já vamos direto para Luiz Eduardo Magalhães, saber do nosso repórter Gabriel Pires quais os destaques dele para essa edição do Bahia Meio-Dia. Boa tarde, Gabriel. O que você preparou para quem nos assiste? Vamos trazer informações sobre o júri dos 5 acusados do assassinato do médico Júlio César Queiroz Almeida. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Esse julgamento, o júri popular, começou hoje cedo lá no município de Xique-Xique, que foi escolhido como sede desse júri para impedir o poder de pressão dos acusados sobre os jurados. Os jurados já foram definidos, são 4 mulheres e 3 homens que terão aí a responsabilidade de compor o conselho de sentença e definir se essas 5 pessoas, 4 homens e uma mulher, são culpados ou inocentes do assassinato do médico pediatra Júlio César Queiroz Teixeira. Esse crime aconteceu em setembro de 2021. Há 3 anos e 11 meses. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia trazendo todos os detalhes. E o Aline, é com você. Ok, Gabriel, obrigado. Já ele volta trazendo todos os detalhes aqui no Bahia Meio-Dia. E nós estamos num período de um espetáculo que transforma ruas e praças em verdadeiros cartões postais. Os ipês estão em plena floração e colorindo as cidades da região oeste. Do amarelo vibrante ao roxo intenso, as árvores chamam a atenção e encantam quem passa pelo local. Daqui a pouco, aqui no Bahia Meio-Dia, vamos mostrar uma reportagem completa sobre a beleza dos ipês. E tem mais previsão do tempo, imagens ao vivo das cidades da região oeste. Hoje é terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. O Bahia Meio-Dia está só começando e volta em instantes. Já estamos de volta com o Bahia Meio-Dia, com imagens ao vivo direto de Botirama. Você vê aí ao fundo o Rio São Francisco, a ponte que passa sobre ele e que costuma ter grande movimentação de veículos. Neste momento, em Botirama já está com 33 graus e promete uma tarde com a umidade relativa do ar abaixo dos 30%. 12 horas 35 minutos. 2 homens morreram após um confronto com a polícia militar na noite de ontem em Luiz Eduardo Magalhães. Segundo informações da CIP Cerrado, equipes foram até um imóvel no bairro Santa Cruz após uma denúncia de que integrantes de um grupo criminoso estariam envolvidos em homicídios na cidade. Na chegada, os policiais foram recebidos a tiros e acabaram revidando. 2 suspeitos de 24 e de 25 anos foram socorridos ainda com vida para a UPA, mas não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade. Um terceiro conseguiu fugir pelos telhados das casas vizinhas. Durante a ação, a polícia apreendeu 2 revólveres calibre 38, 2 motocicletas e também uma porção de cocaína. Todo o material foi apresentado no DICEP, em Luiz Eduardo Magalhães. E já vamos fazer contato com Gabriel Pires para falar um pouco sobre o julgamento dos acusados de envolvimento na morte do médico Júlio César, que aconteceu em 2021 na cidade de Barra. O júri está acontecendo em Xique-Xique, não é isso mesmo, Gabriel? Traz os detalhes para a gente. Pois é, Aline, e começou o julgamento por volta de 11h10 da manhã. Os réus, eles chegaram ao fórum lá de Xique-Xique por volta de 9h30 até 10 horas. Todos os 5 réus chegaram. Eles são o Diego, eles são
O Diego Santos Silva, o Diego Cigano, ele é apontado como o mandante do crime, o principal articulador. Esse crime que foi cometido pelo Jefferson Ferreira Gomes da Silva e teve a participação do Ranieri Magalhães Bonfim Borges, que era o motorista do veículo usado na fuga, do Adeilton de Souza Borges e da Fernanda Lima da Silva, que eram responsáveis por monitorar a rotina da vítima. De acordo com as investigações, esse crime ele teria sido planejado porque o Diego Cigano encomendou a morte do médico pediatra Júlio César Queiroz Teixeira, crime que aconteceu no dia 23 de setembro de 2021, dentro de uma clínica em que o Júlio César atuava. No momento do crime, a gente tem as imagens, é possível ver que o ambiente estava lotado, um homem com um capacete entra na sala, atira 4 vezes contra o Júlio César e depois foge do local. A Polícia Civil iniciou as investigações e apurou que esse crime ele teria sido encomendado pelo Diego, porque ele não teria gostado de um olhar do médico para a esposa do Diego Cigano. E, portanto, ele pediu o assassinato, ele encomendou o assassinato do médico Júlio César. A família, ela contesta essa versão, afirma que pode ter outros motivos para levar à morte. A família, inclusive, está acompanhando esse julgamento, acompanhando todos os passos, manifestaram-se hoje, logo cedo, em frente ao fórum, pedindo justiça por Júlio César. O Ministério Público, ele está julgando essas 5 pessoas por homicídio qualificado, por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima. Se essas 5 pessoas forem condenadas, elas podem pegar entre 12 e 30 anos de prisão em regime fechado. A TV Oeste, claro, está acompanhando esse caso desde o início e vai seguir acompanhando o julgamento dos 5 réus acusados de matarem o médico pediatra Júlio César Queiroz Teixeira no ano de 2021. Aline, é com você. Ok, Gabriel, obrigada pelas informações. Como ele disse, a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes desse julgamento, que segue até a próxima quinta-feira. E o avanço do HIV e AIDS entre os jovens de 14 a 19 anos está preocupando autoridades e especialistas. De janeiro até o começo deste ano, foram notificados 93 casos no estado. Apesar dos dados, a Secretaria de Saúde alerta que não há um surto. Dona Conceição Macedo está sempre de portas abertas para receber pessoas com o vírus HIV que precisam de ajuda. Catalogadas, são cerca de 400, mas quando uma grávida de 18 anos chegou na instituição, o coração ficou mais apertado. A tristeza dela é de não ter uma casa para morar, para ficar. Ela e o bebê, quando nascer, né? Ela ainda não conseguiu o auxílio aluguel. Ela está necessitando. E ela está fazendo o tratamento direitinho? Tá, o tratamento ela faz, em hospital de referência. De janeiro de 2023 a 2 de agosto de 2025, foram diagnosticados 11.187 casos de HIV e AIDS na Bahia, em todas as faixas etárias, mais de 70% no gênero masculino. Os 5 municípios com maior incidência de novos casos de HIV e AIDS na Bahia são Rodelas, Paulo Afonso, Itacaré, Itabela e Salvador. O que chamou a atenção, depois da publicação desses dados pela Secretaria Estadual de Saúde, foi o número de casos na população mais jovem. Em 2023, foram 158 registros na faixa etária de 14 a 19 anos. Em 2024, foram 184. Esse ano, até o início de agosto, foram registrados 93 casos de HIV/AIDS na mesma faixa etária. Na internet, notícias falsas chegaram a tratar como um surto entre adolescentes e jovens, mas a CESAB desmentiu o assunto. Não há surto no estado da Bahia de HIV numa população de 14 a 19 anos. É um público que é um público de interesse e importante. Por isso que nós fazemos essas testagens com orientação e distribuição de preservativos, que é a forma que você tem de prevenir. Nesse momento, toda a orientação é dada para essa população. A importância, de ter um diagnóstico, a importância de um diagnóstico precoce, de um tratamento oportuno para evitar complicações.
Então, nós estamos trabalhando, ampliando a nossa testagem, monitorando, mas voltamos a falar, não há surto no estado da Bahia. Independentemente da idade, hoje, além do uso de preservativos, há medicamentos que protegem contra o vírus, são chamados de PrEP. Mas dados do Ministério da Saúde, atualizados em 31 de julho deste ano, mostram que apenas 38 unidades de saúde na Bahia disponibilizaram PrEP nos últimos 12 meses. Essas unidades estão espalhadas em 32 cidades, ou seja, apenas 8% dos municípios baianos. É uma estratégia utilizada para pessoas que não vivem com HIV, que não têm, é uma estratégia medicamentosa, que a pessoa toma um comprimido e aí ele vai definir em consulta médica se vai ser tomada de maneira contínua ou relacionada às exposições que essa pessoa vai ter, para que ela não se infecte. Mas e a eficácia dessa medida é muito alta em prevenção, mais de 90% de prevenção se o uso for correto. HIV, vírus da imunodeficiência humana, é o vírus que ataca o sistema imunológico, enquanto a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é a doença causada pelo HIV, representando o estágio mais avançado da infecção. Mesmo com PrEP, o uso de preservativo é fundamental, porque também protege das outras doenças sexualmente transmissíveis. PrEP não é salvo-conduto de fazer sexo sem preservativo. Então, as orientações, mesmo de quem já faz uso de PrEP, vai ser continuar o uso do preservativo, fazer suas testagens regulares, o rastreio e o tratamento de outras doenças sexualmente transmissíveis, que não só o HIV, testagem de parcerias, controle de pessoas que possam estar vivendo com HIV, que aquela pessoa saiba e que se relaciona. Então, é uma atenção global, chama Mandala de Prevenção Combinada do Ministério da Saúde. Então, todas essas frentes vão ser atacadas de forma igual, para que a gente tenha um controle muito bom, o 100% que se almeja da prevenção de ISTs. E ainda sobre essa matéria que acabamos de exibir, a Prefeitura de Itabela, em nota, afirmou que a informação divulgada que a Prefeitura está entre os 5 municípios com maiores índices de infecção por HIV não procede. A Prefeitura de Itacaré também disse que as informações são falsas e que os números corretos de pacientes diagnosticados e acompanhados pela rede de saúde nos últimos 3 anos são 3 em 2023, 9 em 2024 e 6 este ano. Procuramos as prefeituras de Salvador, Rodelas e Paulo Afonso, mas não tivemos retorno. E nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho, no retorno, tem as Olimpíadas Estudantis de Luiz Eduardo Magalhães. No próximo bloco você vai ver uma reportagem sobre as Olimpíadas Intercolegiais de Luiz Eduardo Magalhães. Essa é a 23ª edição da competição, que reúne 8.000 alunos de 45 escolas do município em 15 modalidades. Bahia Meio Dia já está de volta com essa imagem linda de Bom Jesus da Lapa, esplanada do Bom Jesus. Neste momento, a cidade já está com 33 graus, prometendo uma tarde bem quente. A umidade relativa do ar também já está baixa, em 26%. Beber bastante água para quem está aí na cidade de Bom Jesus da Lapa. 12 horas e 47 minutos. Em Luiz Eduardo Magalhães, um torneio está mobilizando mais de 8.000 estudantes. É a OILEM. Este ano acontece a 23ª edição das Olimpíadas em 15 modalidades esportivas. Vamos conferir agora. A largada foi dada. A 23ª edição das Olimpíadas Intercolegiais de Luiz Eduardo Magalhães reúne alunos de todas as escolas da cidade. São 15 modalidades esportivas em disputa. Está sendo muito legal, a gente já participa todo ano, nosso colégio incentiva muito o esporte e a gente está aqui tentando conseguir algum pódio, alguma medalha. É a 3ª vez que eu estou participando, mas é a primeira no salto à distância. Como é que foi a preparação para chegar aqui? Foi muito boa e fiquei um pouco nervosa agora, mas tá bom. Podem participar da competição alunos de 6 a 17 anos, da rede municipal, estadual e particular. A gente vem só no intuito de
brincar mesmo, né? A gente chegou aqui, olhou assim, 400 metros, a gente acha que é pouco, mas é muita coisa, a gente vai correndo assim. Aqui a gente só mantém a constância, o objetivo, né? Ganhar. Uma das modalidades que o Gabriel está disputando é o arremesso de peso. Ele quer estar entre os 3 melhores da categoria. Eu estou na minha 3ª edição de Oilém, é uma sensação inexplicável estar participando, eu acho que é da 23ª edição. É uma sensação inexplicável e vamos aí, vamos ganhar o 3º aí, entre os 3 eu quero ficar. Os jogos são disputados ao mesmo tempo em vários pontos da cidade. Cada estudante compete em até 2 categorias coletivas e 3 individuais. A gente procura valorizar a nossa educação física através do trabalho de treinamento que é promovido desde o início do ano nas escolas, né? Parte da carga horária dos professores é destinada para esses treinamentos visando esses jogos. A Oilém 2025 tem a participação de 8.000 alunos de 45 escolas do município. Além do reconhecimento, os destaques levam para casa troféus e medalhas, uma forma de incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes. O desporto escolar, ele tem, além da competição, ele tem um caráter pedagógico. E é exatamente isso, esse que é o grande objetivo da Oilém. Ensinar os nossos atletas a um ambiente de competição, a disputarem de maneira honesta, de maneira justa, assim como deve ser a nossa vida no dia a dia. E quem sabe, descobrir futuros campeões. Eu fui para Brasília jogar vôlei, eu jogava no Brasília Vôlei. E aí eu saí por causa que eu estava com saudade da minha mãe, e aí é um processo muito complicado, mas eu já segui e é muito bom, eu indico muito para vocês continuar treinando e parar com a sedentariedade. Pois é, agora vamos mudar de assunto, vamos falar de profissionalização, porque o Senai está oferecendo cursos de curta duração para cidades aqui do Oeste. Em Barreiras serão ofertados 3 opções e 2 em Luiz Eduardo Magalhães. Em Barreiras, nós temos os cursos de pedreiro polivalente, eletricista instalador predial de baixa tensão e também agente de observação de segurança, todos voltados para civil. Aqui em Luiz Eduardo, mestre de obras e também o eletricista instalador predial de baixa tensão. Como as pessoas fazem para se inscrever nessas vagas? Olha, as pessoas podem procurar a unidade do Senai, que tem tanto em Barreiras quanto Luiz Eduardo. Podem mandar mensagem pela nossa rede social, que é @SenaiOeste, e também entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que fica sempre disponível na nossa rede social também. E esses cursos, eles são gratuitos? Sim, todos esses cursos que eu citei são totalmente gratuitos, são literalmente abertos à população. Então, aquelas pessoas que, principalmente, só lembrando, né, a partir do ensino fundamental, podem estar fazendo sua matrícula para cursar totalmente gratuito. Uma oportunidade de se especializar e entrar no mercado de trabalho. Sim, com certeza, até porque a nossa região está com um vetor de crescimento muito grande, né? Então a construção civil, principalmente em Barreiras, em Luiz Eduardo, é algo exponencial. Então a gente quer preparar as pessoas para estarem prontas para adentrar esse mercado de trabalho. E já que hoje é terça-feira, é dia de conferir as vagas de emprego disponíveis no Cine Bahia aqui em Barreiras. Fique ligado que uma delas pode ser para você. Confira comigo. Uma vaga para agente de portaria exclusiva para PCD com ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. Uma vaga para atendente de balcão, também é exclusiva para PCD com ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. Uma vaga para analista de processos e negócios. Vaga é também para PCD. Exige ensino superior completo em administração, psicologia, recursos humanos ou áreas correlatas. E não exige experiência. Uma vaga para auxiliar de pintor de automóveis. Não exige escolaridade nem experiência. 10 vagas para ferragista. Não exige escolaridade e tem que ter experiência mínima de 6 meses. 15 vagas para pedreiro. Não exige escolaridade, mas tem que ter experiência mínima de 6 meses. Só lembrando que o que você viu aí são apenas algumas das vagas disponíveis no Cine Bahia, aqui de Barreiras. Essas e outras oportunidades estão no blog do emprego no portal G1 Bahia. Acesse lá, tá tudo no G1 Bahia.
Chegou a hora da gente conferir a previsão do tempo para algumas cidades aqui do Oeste Baiano com Camila Oliveira. Boa tarde, Camila. Oi, Aline. Boa tarde para você e para todo mundo. Uma excelente terça-feira. O clima continua seco, só que não tanto quanto ontem, quando o Oeste Baiano chegou a registrar menos de 12% de umidade relativa do ar, com alerta vermelho emitido pelo IMET. Para hoje, o alerta é laranja e também amarelo, significa que a umidade fica entre 20% e 30% para algumas cidades e em outras mais seco ainda, entre 20% e 12%. Para Barreiras, 32 graus de temperatura, ventos chegando a no máximo 7 km por hora, a umidade 20% apenas, bem seco. Riachão das Neves, que é aí coladinho, com 35% de umidade relativa, mais destaque para o calor que faz agora à tarde, máxima de 34 graus. Para quem está em Paratinga, também a previsão da mesma temperatura hoje à tarde e a umidade fica em torno de 30%. É preciso prestar bastante atenção com esse clima seco, a própria saúde, se protegendo desse sol, bebendo bastante líquido, mas também em relação ao meio ambiente. Nós já passamos agora, no mês de agosto, a mais de 920 focos de queimadas aqui na nossa Bahia. Um beijo para vocês, até amanhã. Até amanhã, Camila. E o Bahia Meio Dia vai fazer aquela pausa. Já no próximo bloco tem as cores dos ipês aqui na região oeste. Não saia daí que a gente volta já. 12 horas e 54 minutos. Bahia Meio Dia de volta com imagens ao vivo de Barreiras, aí no centro da cidade, um dos pontos mais movimentados aqui. BR-242, as avenidas ACM e Clériston Andrade. 33 graus agora aqui em Barreiras, 12 horas e 56 minutos. E nessa época do ano que o Cerrado Baiano ele se transforma em um verdadeiro espetáculo da natureza. Os ipês, com suas cores vivas e marcantes, dão um show à parte e enchem de beleza ruas e paisagens de toda a região. Nossa equipe foi conferir de perto esse período de floração que encanta moradores e visitantes. Árvores que pintam a paisagem do Cerrado. É muito gratificante, né? É muito bonito, a paisagem é muito bonita e também ajuda no oxigênio. Uma árvore que eu sou bastante apaixonada. Então eu acho que deveria ter mais, né? Acho que embeleza a cidade. A florada dos ipês acontece entre os meses de julho e setembro, período que coincide com a estação seca no Brasil. As datas variam um pouco conforme a espécie. Os amarelos são os primeiros a florescer, seguido do rosa, o raro ipê roxo e, por último, o delicado ipê branco. Esse tempo do ano é um tempo agradável, onde as árvores proporcionam essa beleza, essa natureza, e é agradável de visualizar a beleza que a natureza pode nos proporcionar. A espécie é nativa da América do Sul e pode ser encontrada em vários pontos do território nacional. Nessa parte da Bahia, com as estações bem definidas, a árvore encontra o clima ideal para florescer e encantar. Reginaldo tem a felicidade de ter 3 exemplares na porta de casa. Eu plantei em janeiro de 2020, porque da cidade que eu vim lá do Paraná tem muito ipê, né? Tem ipês roxo, amarelo. E aí a gente sempre teve essa questionamento assim de ver uma coisa bonita, né, na natureza. Aí eu plantei elas por causa disso aí, que chama muita atenção, né? Os ipês são árvores caducifólias. Elas perdem as folhas durante a florada como forma de adaptação a diferentes condições de tempo. Isso permite a conservação da água e energia durante períodos desfavoráveis. O cerrado, ele é dividido em 3 formações, né? Então, principalmente a gente tem o savânico, que é o que acontece aqui na região de Luiz Eduardo, por exemplo, e o florestal ali, por exemplo, Mata Seca ali em Barreiras e São Desidério. Na formação savânica é muito comum o ipê amarelo, que tem diversas espécies. Já na formação florestal, você tem os ipês rosa, roxo e o branco. E uma coisa muito importante, a gente tem o ipê verde também, que a flor dele é branca esverdeada, que dá nessa formação savânica. A florada dos ipês anuncia a chegada dos meses mais quentes do ano aqui no oeste da Bahia, setembro e outubro.
Neste período, as temperaturas devem se aproximar dos 40 graus e a umidade relativa do ar atingir níveis críticos de 12%. É também nesse período, com a chegada da primavera, que a natureza começa a se preparar e regenerar para um novo ciclo. Em outubro vem a chuva, o que facilita então a germinação dessas sementes que elas ficam só sobrepostas, né, sobre o solo do cerrado. Os ipês, eles são importantíssimos no processo de restauração ecológica, porque são espécies que têm uma germinação boa e ela tem essa dispersão de semente com facilidade e o grande número de semente, o que repovoa esses ambientes abertos. No meio da flora, nas estradas, ruas ou nas praças. Não dá para passar e não fazer o registro. Não tem como a gente não se encantar, né? Estávamos, minha filha e eu, andando aqui na avenida e de longe a gente olhou e reparou. Falei, filha, vamos lá dar uma olhadinha? E é um encanto, para mostrar para ela as belezas que Deus tem mostrado e encantado aqui na nossa cidade, né? E já que estamos falando em ipês, a gente recebeu imagens de um telespectador, que é o Gilson Weber. Ele estava passando pela BR-135, ali próximo à Formosa do Rio Preto, e ele mandou para a gente essa imagem linda de ipês ali na BR-135. A gente agradece a colaboração e contribuição do Gilson. E o Bahia Meio-Dia termina aqui. A gente... Amanhã tem mais notícias aqui do Oeste Baiano a partir das 12h30. Uma boa tarde para você e até lá!